Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Me chama de Ideia, mãe de 4 pet com muito orgulho no coração. E nesse vídeo vou te contar uma coisa que provavelmente ninguém nunca contou antes sobre tudo sobre plano de saúde. Afinal, ninguém melhor do que uma mãe de pet que tem plano de saúde para te falar sobre plano de saúde, já que os corretores vão te falar que sempre vai valer a pena e os veterinários não muito, porque os veterinários geralmente são mal pagos pelos planos de saúde, consequentemente, eles vão preferir atender particular do que pelo plano de saúde. O meu objetivo nesse vídeo não é te convencer a ter plano de saúde ou não, mas mostrar para você o que pode valer a pena dependendo da situação. Irei fazer várias perguntas para você anotar aí e responder depois. Respondendo todas essas perguntas, você provavelmente vai conseguir chegar numa conclusão de que se o plano de saúde vale a pena ou não para você. Primeira coisa, gente, vamos entender aqui, vamos dividir aqui. Tem dois tipos de plano de saúde. Então, dependendo da situação, pode ser que esse tipo aqui vale mais e outro menos. Por exemplo, existe dois tipos de plano de saúde igual de gente. O plano que tem coparticipação, a maioria são assim. E o plano que tem cobertura total. Geralmente, os planos que têm cobertura total vai custar mais caro, né, mensalmente. E os planos que têm coparticipação, você vai pagar um valor menor por mês. Eu, particularmente, prefiro essa opção de com coparticipação, já que eu não uso tanto assim, né? E mesmo que eu use bastante, o valor ele é simbólico, então tendo uma reserva de emergência, uma reservinha ali, já vale, já tá valendo, tá bom? E aí, dentro desses tipos, com coparticipação e cobertura total, de várias empresas, né, várias seguradoras, você vai ter categorias de plano, que geralmente eles têm três planos, né? Três tipos de plano. O mais básico, o médio e o completão, que cobre desde exame básico, exame complexo, um monte de coisa. E o plano básico geralmente é vacinas, consultas, exames simples, somente, né? Eu particularmente acho que o plano basicão, o mais barato, que só cobre consulta e vacina, já não vale muito a pena, tá? Mas essa é minha opinião. E minha situação é diferente da sua. Mas, em geral, essa categoria de plano mais básico, que só cobre consulta e vacinas, ainda que você tenha um cachorro ou gato saudável, que não precisa ir muito no veterinário, vacina também não é necessário dar todos os anos. Você não faz check-up com tanta frequência, já que você tem um animal jovem saudável. Então, esse plano básico é como se fosse nada. É melhor você reservar um valorzinho ali e guardar e deixar separado para ele. Essa é a minha opinião, tá? Sobre esse plano basicão. A partir do plano médio e completo, aí já começa a valer mais a pena. Para quem? A partir do plano médio e completo, já vai valer a pena para a maioria dos casos. Principalmente para quem tem mais de um, dois pets e também para quem tem cachorro idoso, cachorros com problema de saúde. Eu vou ainda fazer essas perguntas para vocês já já, tá? Mas a gente está passando aqui rápido. E também vou falar para quem o plano é extremamente essencial, quase obrigatório, para quem o plano é opcional, ter ou não ter, não faz diferença. E também para quem o plano de saúde vale bastante a pena. Além disso, a gente também tem questão de vantagem e desvantagem em geral, tá? Não dá para falar aqui em todos os casos individualmente, mas vou te contar de algumas vantagens e desvantagens de ter o plano de saúde. E no final vou te contar também como eu faço, que plano eu tenho e vale ou não vale a pena para mim. Afinal, o que vale para mim pode não valer para você, né? Então vamos lá, gente. O plano de saúde, ele vale a pena ou não, dependendo a maior parte, digamos, 90% da decisão de ter um plano de saúde para seu pet depende da sua condição financeira. Além do
além do perfil do seu pet e quantidade dos pets que você tem, como eu mencionei antes. Então, para ser mais prática, responda as seguintes perguntas e eu vou te explicar aqui embaixo o que é cada um, tá? Vamos tentar ser mais prática. A primeira pergunta que eu pergunto é: quantos pets você tem? Se você tiver mais de 2 pets, então o plano é uma opção essencial, sim. Considero de essencial, sim, para você, pois, por quê? Quando você tem mais de 2, que nem o meu caso, eu tenho 4. Quando você tem mais de 2 e, de repente, todo mundo, ou quase todo mundo, mais de 2 ficam doentes, você vai ter, assim, custo o dobro, o triplo, ou pode ser o quádruplo, ou 5 vezes 6, muitas vezes, né? O que esse valor de gasto sem o plano de saúde pode variar de 2 mil a 20 mil reais, dependendo dos exames de saúde que você tem, né? A segunda pergunta é: seu pet tem algum problema de saúde recorrente? Tipo, algum problema crônico, gastrointestinal, problema de pele, dermatite, esse tipo de coisa assim, artrose, problemas, articulações, displasia, qualquer problema. Qualquer problema de saúde e qualquer problema crônico que seu pet tem. Se sua resposta for sim, então sim, o plano de saúde pode valer muito a pena e considero também essencial, principalmente se você morar na capital, que a gente ainda vai chegar nessa pergunta. É um conjunto de perguntas que, se você responder sim para todas, o plano de saúde geralmente é essencial, tá? A terceira pergunta é: seu pet é sobrepeso ou obeso? Se sua resposta for sim, então o plano de saúde também é essencial para você, porque os cachorros ou gatos que são sobrepeso ou obesos tendem a se desenvolver doenças mais fácil. O processo de envelhecimento também acontece mais rápido, porque eles vão passar menos tempo fazendo exercício físico. O corpo é maior do que os ossos que eles conseguem carregar. Os pets que são sobrepesos e obesos tendem a se desenvolver vários tipos de doença diferente, como problema de articulação, problema do coração, cardiovascular, inflamações como dermatite, gastrointestinal, problema de imunidade baixa, vários problemas que pode acontecer com um animal que é sobrepeso ou obeso. Então, você vai correr mais risco, você vai precisar fazer mais check-up, precisa de tratamento também. Então, o plano de saúde é super considerado de essencial nesse caso, tá? A quinta pergunta que eu faço é: seu pet é castrado? Principalmente, uma subpergunta: seu pet é castrado, mas antes dos 6 meses? No caso dos cachorros, se sua resposta for sim, que seu cachorro foi castrado antes de 6 meses, então o plano de saúde também é uma boa opção para se ter, porque existem estudos já hoje em dia que falam sobre castração precoce em cachorros, causam vários problemas de saúde, principalmente problema de articulações, porque eles não tiveram tempo o suficiente para se desenvolver, não tinha hormônio o suficiente para se desenvolverem. Consequentemente, a maior parte desses cães crescem com algum problema de articulação, como displasia, é castrado, saudável, adulto, né, depois da puberdade. Então, o plano de saúde pode ser opcional também para você, porque já que ele é saudável, é castrado, você não precisa fazer check-up com tanta frequência. Diferente de um pet que não é castrado ainda, um gato ou um cachorro que não é castrado ainda, para quando você precisa castrar. Existe plano de saúde que cobre castração inalatória e vale a pena principalmente para os cães grandes, os cães maiores, já que quando você corta a castração particular, eles calculam pelo peso. Eles calculam sempre pelo peso corporal do animal. Quanto maior for o animal, mais caro vai ficar a castração. Sendo assim, no plano de saúde, você paga o mesmo valor para independente do pote do animal. Estou falando do valor da coparticipação. Se o seu plano é cobertura total e cobre
castração inalatória, melhor ainda. E a última pergunta que eu faço é: você mora no capital ou cidade interior? Sabemos que, mesmo para plano de saúde de gente, né? Mas o plano de saúde para pet ainda não é uma coisa assim gigante, extremamente comum e que tem em todo lugar. Não. Então, vocês com certeza vão encontrar mais estabelecimento, mais rede credenciada nas capitais grandes. Ou então, cidades grandes que não sejam capitais, né? Do que cidade interior. Já que na cidade interior, às vezes, nem tem opção. E quando tem, são poucas. E quando são poucas opções, pode não ser tão benéfico assim, porque você fica limitado a isso, tá bom? Isso. Tem muito, muito mais pergunta que daria para fazer. Eu vou falando aqui, mas é importante você levantar todas essas perguntas e analisar para o seu caso se vale ou não vale a pena, tá? Algumas perguntas que eu considero bastante, assim, essenciais, por exemplo, extra a mais. Qual que é a raça do seu cachorro, do seu gato? Algumas raças podem ter mais predisposição de ter problema de saúde. Se você comprou cachorro e gato de raça, onde você comprou, isso depende também, entendeu? Se você comprou de um lugar não tão bom assim, você sabe, então se prepare para isso, tá bom? Porque sempre vai surgir problemas. Cachorro ou gato de raça sempre tem doenças genéticas em geral, se o criador não for assim extremamente cuidadoso e preferindo somente seleção, priorizando temperamento e saúde, o que é muito raro hoje em dia. Então, eu super levaria essa questão como prioridade para vocês saberem, tá? E a outra pergunta extra também é, por exemplo, em quanto tempo você faz o check-up do seu pet? Tem gente que faz cada 6 meses, tem gente que faz cada 1 ano. Isso depende do histórico da saúde do seu cão, ou seu cachorro ou seu gato, né? E qual que é a sua renda mensal? Essa é a pergunta mais importante a se fazer, já que tem gente que ganha 2 mil e tem gente que ganha 200 mil. Será? Para quem? Será que vale para quem ganha 2 mil? Será que vale para quem ganha 200 mil? Uma renda mensal? Tem que se fazer essas perguntas, gente. E agora, vou listar aqui algumas vantagens e desvantagens que eu considero e também conversando com os veterinários, tá? Numa percepção de uma mãe de pet, tutora, a pessoa que consome, e não sou paga para fazer esse vídeo. As maiores vantagens para mim pode não ser a maior vantagem para quem mora em capitais, porque eu não moro em capitais. Porém, eu moro perto de cidades grandes, perto de São Paulo. Então, ainda é válido para mim, tá? Existe uma rede de credenciada razoável, que eu tenha opções. Se eu não consigo aqui na minha cidade, eu vou conseguir indo para uma cidade maior aqui próximo. Então, eu ainda tenho bastante opções, digamos assim, para fazer exame e tudo mais. A outra vantagem também, que eu acredito vai ser para todo mundo, é que o plano de saúde, assim como para a gente e também para eles, nos dá uma certa segurança. Porque você sabe que quando surgir algum problema, você não vai precisar desembolsar um valor gigantesco, né? Já que quando você tem um plano de saúde, você sabe que não vai ter muita surpresa. Não vai ter surpresa, de fato, para quem tem o plano de cobertura total, mas para quem tem o plano de coparticipação, você ainda vai ter que desembolsar um valor, mas é um valor já muito menor do que para quem não tem nada. Para quem não tem plano de saúde, vai ter surpresa e sim, a reserva de emergência é extremamente importante nesse caso. Não só para nesse caso, mas para todo mundo. Eu considero, mesmo que você tenha plano de saúde, seja ele com coparticipação ou sem coparticipação, tenha sempre uma reserva de emergência, porque nem tudo os planos de saúde vão cobrir, né? E isso ainda depende da categoria do plano que você tem. A terceira vantagem é que, sim, para quem tem uma demanda maior, com certeza vale a pena, você vai economizar sim,
Quanto mais você usa o plano de saúde, mais você economiza, né? Porque mesmo sendo com coparticipação, eu já economizei aqui em casa alguns R$ 1.000 por conta disso. Na minha percepção, uma das desvantagens é que eu fico limitada em opções, né? Mesmo que eu tenho certas quantidade de opções, mas não é, assim, infinita de opções, tantas opções assim, porque eu não moro em capital, como eu já comentei anteriormente. Então, fico limitada. Além disso, mesmo que você mora na capital, você ainda vai ficar limitado, porque todos os laboratórios veterinários, na maioria que não são de linha top, aceitam plano. Os melhores hospitais considerados e os melhores veterinários, os veterinários renomeados, super estudiosos e valorizados, não aceitam plano de saúde. Essa é a realidade, assim, totalmente realidade. Uma realidade que talvez ninguém tenha coragem de te falar, mas estou te falando, só que isso pode não valer nada para você. Para mim, em certa situação, é válido, sim, a ser levado em consideração. Existe também vários exames de saúde, exame complexo, exame caros, que não se cobrem no plano de saúde, que eu já tive que fazer, tive que pagar particular. Além disso, mesmo tendo o plano de saúde, eu ainda pago consulta particular também. Por quê? Vou te explicar por quê agora. Os planos, caso você não saiba, os planos de saúde, eles geralmente pagam muito pouco. Eles fazem uma negociação bem rígida com os veterinários e com os laboratórios. Eu já conversei com os meus veterinários, uma antiga e um que tá agora. Eles me falaram que eles pagam bem pouco, né? Tanto é que eu tinha perguntado para a minha veterinária antiga se ela ia aceitar mais coisas e tudo mais. Ela falou, não, de jeito nenhum. Eles pagam muito pouco. Então, assim, é uma coisa assim que podemos falar que é uma desvalorização para a profissional, né? Então, por isso, é um ponto legal de você levar em consideração, porque todos os profissionais que são mal pagos vão trabalhar com menos motivação, menos felizes. Isso é natural, gente, é natural isso. Quem não gostaria de ser bem pago? A maioria vão preferir atender particular do que pelo plano. Só que a maioria das pessoas tem plano de saúde, então eles vão ter que atender também plano de saúde para cobrir a conta, né? Tipo, fazer em escala, atender em quantidade. E quanto mais você tem que atender em quantidade, a qualidade, ó, cai. Então, isso é uma coisa que você precisa levar em consideração, precisa ter consciência sobre isso. E é por isso que eu falo, mesmo que você tenha plano de saúde, tenha uma reserva de emergência também, assim como eu tenho. E nisso eu já vou chegar na conclusão que eu tenho sim plano de saúde para os meus 4 bichos, mas eu tenho o plano de saúde mais para ter uma segurança para eles, além de ser bastante benéfico para fazer exames, principalmente. A mesma coisa com plano de saúde de gente, porque consulta médico de plano é difícil, é complicado. Não que no caso de pet é tão ruim quanto, tá? No caso de pet é um pouco menos pior, digamos, porque mesmo com tudo isso eu consegui achar alguns vet que eu gosto. Mas eles são só assim, esses veterinários do plano, para mim, é para atender no caso leve, né? Algumas coisas assim, para apagar fogo, que você sabe que eles vão resolver. Em certos casos mais complicados, você provavelmente não vai poder contar com esses veterinários do plano. É mais difícil. É bem mais difícil. Quando alguma complicação você tiver, problema de saúde, que você não tem diagnóstico, veterinário que são mais conservadores, mais tradicionais, e às vezes só te dão remédio ao invés de procurar a causa, esse tipo de coisa. Então, eu tenho plano de saúde para eles, mas
com entre parênteses, a gente também tem reserva de emergência para eles, porque quando precisar de consulta particular dos melhores profissionais, eu não penso duas vezes em fazer. Se com o médico de plano não resolveu, eu vou partir para de particular, gente. E a mesma coisa de nutróloga também. Nutróloga geralmente não aceita plano de saúde, e quando aceitar, eu acho que você tem que duvidar, porque nem vale tanto a pena. É melhor você pagar uma nutróloga particular do que do plano, tá? Isso, gente, se vocês gostaram do vídeo e foi útil para você, me conta aqui embaixo e me conta também se você tem um plano de saúde ou não. Você gosta? Tem sido bom até agora? Me conta aí embaixo aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.